um monte de violência. Você vê aí a bancada evangélica brasileira lá em Brasília, é uma vergonha para o próprio evangelho. Os caras envolvidos com corrupção, com propina, com um monte de coisa. Ou seja, ser evangélico no Brasil é uma bandeira política. É a mesma coisa que o cara fala assim, ó, eu sou evangélico, logo não sou católico. Ou eu não sou católico, eu não sou bandista, eu não sou Seixonoye. Então ser evangélico hoje no Brasil é ser diferente das outras religiões. E não é isso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando o reino de Deus. Como é que o reino de Deus chega no Brasil, onde cada igreja pensa sobre si mesma? E não transformamos. Agora a igreja vai muito bem, obrigado. A igreja vai muito bem. As pessoas estão se convertendo a Cristo. As pessoas estão chegando nas igrejas, estão sendo batizadas. O Espírito Santo está enchendo a vida deles e tal, mas necessariamente não tem uma mudança na sociedade, tem uma coisa errada, não é possível. É muito mais difícil converter um religioso do que convencer um católico. Exatamente. Por quê? Porque nós temos essa mentalidade. Agora, como reverter isso aí? Boa pergunta. Como reverter isso? Vamos fazer como aquela famosa ilustração do beija-flor apagando o incêndio na floresta. Não vou contar porque vocês sabem qual é o final disso. É você lá na sua comunidade batista começar a falar sobre o reino de Deus. Mas você tem um cara lá que trabalha numa empresa, talvez ele seja gerente de uma empresa. Aí o cara fica tão impactado com o reino de Deus e tão transformado com o reino de Deus, que ele começa a falar alguma coisa com os colegas dele. Os caras talvez não vão se converter, mas os caras vão começar a pensar diferente. Então, nós temos, a igreja começou aonde? Começou em Jerusalém. Onde que ela chegou? Aqui, nós aqui. Então, e sua pergunta foi muito boa. Como é que nós podemos mudar a sociedade brasileira? Quando a gente, que nós estamos aqui representando várias comunidades, começamos a aplicar isso onde nós estamos inseridos. Um dos maiores problemas que eu observo é que os pastores dependerem da instituição. O pastor precisa trabalhar, ter sua própria agenda para não estar preso à instituição. Esse é um dos maiores problemas nossos. Nós fomos presos por isso. Nós pregamos para não perder o emprego. E aí a gente mantém, e aí a gente bajula. E a gente faz o básico. Acabou, não transforma nada, exatamente. Vem para presbiteriana, cara, acabou o teu problema. Não tem nada. Batista. É a mesma coisa. É diferente. Só, gente, uma ação prática que eu tenho passado para alguns lugares onde eu tenho ido levar, pregar, assim, uma ação prática para a transformação. Nós temos hoje dentro dos municípios, quando a gente entende o reino de Deus, não só como a igreja, mas como educação, saúde, tudo isso é reino de Deus. Existe uma coisa, não politicamente, mas existe as redes, Conselho de Ação Social, Sim. Conselho de Educação, Conselho a criança de do Saúde, adolescente. todos esses conselhos. A igreja precisa ter um membro em cada conselho desse. Exatamente, começa aí também. Ela sabe o que está acontecendo ali, o que está acontecendo ali, o que está acontecendo. Porque a igreja está fazendo o quê? Ela está dando alimento, cesta básica para o que a prefeitura já está dando. E a igreja precisa fazer isso, ela precisa só encaminhar para lá, se ela tiver na rede. Você pega Você não precisa ser vereador, você não precisa ser prefeito, você só precisa. E nós temos, por exemplo, como instituição, o direito de fazer parte, não como membro da diretoria, mas como membro do. Mas sabe por que ele não vai lá? Porque ele tem que ensaiar no louvor da igreja dele. Ele não vai lá porque ele é diácono lá na igreja dele, eles têm reunião toda semana. Ele não vai lá por um monte de coisa que ele faz dentro da igreja. É o que o Reino falou, o cara fica preso na instituição. Só um exemplo, nesse tempo de pandemia, teve que comprar no município de Camporão geladeiras para poder receber vacinas. Foi o conselho que deliberou, pediram tantas geladeiras, foi entendido que não era tanto, foi feito, liberamos só tantas geladeiras, porque eram necessárias, as outras podiam ser reutilizadas. Então o conselho é que delibera. E o conselho não tem, você sendo membro do conselho, não é por 4 anos, você tem a vida toda. Qual que é o salário? Vou ver. Qual que é o salário? Não tem salário. Ele piorou, né? Aí que você não quer saber. Percebe? Então, veja, se a gente somar aqui as pessoas que congregam nas igrejas
todos nós, nós estamos falando de um bom número de pessoas. Nós estamos falando de centenas de pessoas. Por exemplo, são na oitava. Não, 308 lá no Paulista, né? Barreiro mais 100. Então você vê, nós estamos falando aqui de centenas de pessoas. Agora você pode imaginar as centenas de pessoas que ocupam os nossos apriscos, sendo ministrado pelo reino de Deus, semana após semana, durante um ano e meio, 2 anos. Aí, Renato, transforma. Lembra? O evangelho começou em Jerusalém, pequenininho, mas ele não é grande mesmo não. Jesus começou com 12. É isso aí mesmo. Começa pequenininho. Quando você implementar o reino de Deus lá na sua comunidade, você vê a transformação da sua igreja, você vai sentir uma grande vitória. Eu digo isso porque aconteceu na minha comunidade quando eu era pastor local. Eu vi eles sendo transformados e transformando onde eles estavam. Porque a fé cristã é isso. Ela não é uma grande fé, ela só precisa ter fé. Fala, Márcio. Na verdade, o que o Luiz falou dessa questão aí de união, infelizmente não existe. Se vai fazer alguma coisa, tem sempre quem são os maiores opositores, talvez são os pastores da sua própria cidade. Nunca vai acontecer. Você vai fazer, eles já se opõem, porque eles não aprovam aquilo. Isso. Talvez essa é a maior dificuldade de propagar o evangelho na cidade que você mora, infelizmente, pelas visões. O Hildo falou bem, a questão é que cada pastor ele está preso na sua religião e ele trabalha pela religião e não pelo reino. Esse é o grande opositor. Você falou muito bem do partido que cresceu, né, as pessoas, mas eles se uniam para a greve, se uniam para manifestações, para tudo. Se nós não temos coragem de nos unirmos, falar, vamos fazer um grande evangelismo na nossa cidade, infelizmente, quando você manda um convite, ninguém vai. Na questão, outras igrejas. Esse é o grande, eu acho que é a grande oposição que nós enfrentamos. Né? E o religioso, ali, quando o cara pensa só na sua própria instituição, a própria instituição acaba tendo dono. Né? Fala, Oswaldo. Essa pandemia aí já mostrou por quantos que as igrejas são desunidas. Os próprios pastores se pegaram. Exato. Porque cada um. Então, mas o que nós devemos fazer como evangélicos mesmo? É disseminar o reino de Deus. Você quer transformar a tua igreja? Prega o reino de Deus, ensina o reino de Deus. Você tem um material aí, você pode melhorar esse material que eu produzi para vocês. Melhore esse material, pesquisem mais, atualizem mais, ensina isso aí nas suas igrejas. E deixa que o Espírito Santo faz o resto. Significa ter um templo em cada esquina. Não, nós vamos sim divulgar o Evangelho do Reino tendo um templo em cada esquina. Será que isso é verdade? As IPR então moram. É a mesma coisa. Você vê o Nilton está preocupado em expandir as filiais, olha, as igrejas, né? A Asa Leste, se eu tomar cuidado, o território está dominado. Tá, mas cuidado lá. Ele está aumentando o principado dele, hein? Ah lá, a Asa Leste já tá, né? Passou dele não é mais Asa Leste. Olha aqui. O que a igreja evangélica brasileira precisa fazer para ser relevante na sua sociedade? Vamos ver lá. Pintar de preto a frente. Apagar as luzes. Botar uma cruz de LED no teto. Aproveitando aqui a pergunta do Renato, o pastor que está numa posição mais privilegiada entre todos nós é o Giovanni. Ele pode deixar a comunidade que ele está começando lá do jeito que ele quiser. Porque ele tá começando um trabalho e os que estão lá são filhos espirituais dele. Ou ele joga esses caras tudo no reino de Deus, ou ele pega ele e se coloca no tubo religioso. Que daí não adiantou nada você sair do outro lugar. Você só criou uma religião a mais. Então o pastor mais privilegiado é ele. Porque ele agora pode pegar os filhos espirituais e jogá-los no reino de Deus. E você também. Criar obreiros em si é melhor do que você pegar pronto. Agora, o caso do Renato, eu, o Nilton e outros pastores aqui, nós temos um pouco de dificuldade a mais, porque as igrejas que a gente pastoreia estão cheias de vício. Está cheio de vício, essa é a verdade.
100 anos, 120 anos, 130 anos, cheia de donos, cheia de papas, cheia de pessoas que comandam, presidente daqui, presidente dali, ou o camarada vai me queimar se eu não, ele vai, é isso aí. Qualquer coisa me transfere daqui. Me transfere daqui, me joga lá me põe lá em Ararunda. No mestre do Egito. A gente fala da instituição, mas não é, a gente fala errado, né? Na verdade, é explicar isso. Não é a instituição, é quem comanda a instituição. Quem comanda a instituição, isso. As pessoas. Exatamente. Então, o problema da instituição é quem comanda a instituição, o fato de comandar a instituição, que no grego chama arcontes, é o lugar onde emana poder. Toda instituição emana poder. Toda ela. É o arcontes do grego. Depende do sistema. Entende? Primeiro, é preciso... vamos voltar aqui, né? O que a igreja evangélica brasileira precisa fazer para ser relevante na sua sociedade? É preciso ter abertura para o Espírito Santo. Se fala muito do Espírito Santo, mas se vive pouco ele. Se vive pouco. Porque o mesmo cara que lá na igreja, como estava falando aqui antes, fica cheio do Espírito Santo, aleluia, é o mesmo cara que na segunda-feira vai continuar enganando o patrão dele, vai continuar chegando atrasado no trabalho, é o mesmo cara. Não paga a conta, passa cheque sem fundo. Deve para os outros. Deve para os irmãos da igreja. Deve para os irmãos, não paga, no mínimo não dá uma justificativa. Dever é pecado, não. O negócio é não pagar. Posta que o baiano está devendo. Está devendo 50. Vamos lá. Então, como é que nós queremos aí, viu, Renato, sua pergunta? Nós devemos ter abertura para o Espírito Santo. O Espírito Santo falar com a gente, mudar a nossa vida, está acima das instituições que nós criamos. Deixa o Espírito Santo transbordar a nossa vida. Um dia, um pastor lá em Umuarama, não foi o pastor Giovanni, não. Ai, que susto. De uma outra denominação, eu fui lá pregar na igreja dele e tal. E aí, numa conversa e tal, ele me perguntou assim: você é sensacionista? Para quem não sabe, o sensacionista é aquela crença de que os dons do Espírito Santo cessaram. Não sei até quem é o cara. Os dons do Espírito Santo cessaram e não precisa mais. Aí ele me perguntou e assim, eu já não gostei muito porque eu sou. Então, quer dizer, quase que o cara diz assim: se você não concordar comigo, você está fora. Não nem pregar aqui hoje. Nem precisa pregar aqui hoje. Aí eu, para não ser muito. Daí eu falei: puxa vida, eu tenho que responder para ele, né? Eu sou mais ou Aí menos. eu não sei, eu tenho dúvida até hoje sobre isso. Aí eu perguntei para ele assim: falei, pastor, o senhor acredita na igreja? Claro que eu acredito na igreja. Então, a igreja tem Espírito Santo no meio. O que eu disse para ele? Isso que você acredita é uma idiotice. A igreja sem Espírito Santo não vive. Ela não cresce se não for Espírito Santo. Ela não se sustenta se não for Espírito Santo. Ela não respira se não for Espírito Santo. Não há curas se não for Espírito Santo. Não há sobrenaturalidade se não for Espírito Santo. Então, nós precisamos ter abertura para o Espírito Santo. As pessoas um dia foram feito visita em hospitais lá na minha cidade, foram fazer visitas a várias igrejas evangélicas do bairro, fizeram um mutirão de ir para hospitais, foi até legal. Aí fomos lá no hospital, aí entrava, era muito mais fácil naquela época, estou falando de coisa de 30 anos atrás. Então aí nós fomos de 3 em 3 e eu era um jovem, eu não podia falar muito, eu era um rapazinho de 17 anos. Neófito, literalmente um neófito em tudo, na vida e na fé. Aí então, eu fui com 2 irmãos, uma senhora e um irmão. Aí eles chegaram lá, fizeram leitura bíblica, muito legal, muito sério. E na hora de orar, o irmão falou assim: então vamos orar pelo. A pessoa tinha operado o coração, vamos orar pela pessoa. Aí o irmão, na hora que o irmão estendeu a mão assim, a outra pessoa falou assim: não, irmão, não precisa estender a mão não. Lá na minha igreja a gente ora, mas não precisa estender a mão não.
Daí ele falou assim, não, na minha igreja, para Deus operar a cura, tem que estender a mão. Aí o cara doente, ó, vocês decidem aí, pô. Aí eles ficaram no debate teológico se Deus vai usar a cura estendendo a mão ou não estendendo a mão. Percebe? Aí eu era loyal, fiquei quieto, não sabia nada. Então nós precisamos ter abertura do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo tem que falar, o Espírito Santo tem que mexer o coração, tem que mudar, não só no culto, mas na vida. É o que vale. Fala. O demônio não está expulsando, não está amarrando. É isso aí. É preciso ter abertura para a mente. Precisamos deixar de sermos rotulados de anti-intelectualismo. A gente tem que ter abertura para a mente, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer faculdade, a gente tem que estudar direito, a gente tem que estudar psicologia, nós temos que estudar filosofia, nós temos que estudar a rainha das ciências. Qual é a rainha das ciências? Elizabeth. Não. Mas tem hora que isso aqui parece a escolinha do professor Raimundo. E não é? Tem hora que... Olha, o Pantropi está aqui. O Bertoldo Brecha está aqui. É a mesma coisa. Não, a rainha das ciências é a teologia. Vamos estudar teologia. Não, mas a gente tem que ter abertura para tudo. Né? É preciso ter abertura para o ecumenismo evangélico. Ô, igreja, Ó, isso aqui é a Igreja Batista do Alvorada, daqui a 2, 3 anos. Dá uma pausa. Ó, existe uma luta tola entre as denominações evangélicas que perdem a visão do reino de Deus e cada uma vai querendo ser melhor do que a outra. Olha o Oswaldo ali, ó, o segundo ali. Olha, Ali, ó, era mais gordinho. aqui, Olhando pro lado ainda. olhando pro lado para ver se o irmão está caindo ali, né? tem o terno azul ali, ó. Aí tem o terninho azul ali, Olha lá, ó. atrás do Oswaldo. É o Irã que tá atrás. Eu tenho um terno azul aqui? Atrás do Oswaldo. Aqui? Não, atrás do Oswaldo. Aqui é sou eu. Então veja, nós temos uma luta hegemônica. Qual igreja é melhor? Quem tem um melhor pastor? Quem tem o melhor templo? Quem tem o melhor grupo de louvor? Quem tem a melhor estrutura? Quem tem melhor isso? Quem tem melhor aquilo? Gente, fica disputa tola entre nós. E o pior, às vezes, tem disputa tola entre igrejas da mesma denominação. O oitavo não é assim. Mas a oitava ninguém discute. Porque a oitava já é soberana. Acabou. Quem é que manda na Asa Leste? O Espírito Santo. Ó, pegadinha. Pegadinha. Então aí nós temos que estar unidos. Olha aqui, o Léo falou, olha aqui quantos irmãos de outras igrejas evangélicas. Nós estamos com várias igrejas evangélicas, mas fazendo parte de um corpo só. Isso se encaixa na colocação que ele mesmo falou, né? Do problema das igrejas, né? Uma debater com a outra, para não ter justamente isso, né? A evangelização da própria comunidade. Eu já escutei um testemunho de um pastor que falou bem assim, rapaz, esses dias atrás tem um outro colega que veio pegar membro da minha igreja, e sabe qual foi a oferta que ele fez para ele ir para lá? Olha só, e que nível! 5%. Não, ele deu 6 meses de anuidade do dízimo. Você vem para a minha igreja, os 6 meses, igual plano de TV a cabo, né? E o cara foi. Olha, 6 meses sem dar dízimo, rapaz. Aconteceu 6 meses, ele foi para Batista do aeroporto. Rapaz, cuidado. Se sair na convenção, Para que isso tudo aconteça na nossa história e no nosso país, é preciso que nossa realidade mais profunda tenha que acontecer. Tem que haver 2 conversões urgentes para que o reino, na perspectiva da igreja, possa transformar a nossa sociedade, ainda assim respondendo a pergunta do Renato. Primeiro, é preciso converter nossa teologia. Nós temos uma teologia muito prostituída, rala, esquálida. Nós temos uma teologia que você não sabe para onde vem nem para onde vai. Nossa teologia tem que se converter. E a primeira conversão da nossa teologia é mudar o foco da evangelização.
Você precisa aceitar a Cristo para mudar de vida diante de Deus. Ganhar um céu um brinde. Então a nossa teologia tem esse monte de transtorno que nós estamos falando. Ir para a igreja para ficar rico, ir para a igreja para casar, ir para a igreja para ficar curado, ir para a igreja para um monte de situações, uma teologia prostituída. Se critica muito o catolicismo, e está certo de se criticar, porque a teologia romana é uma teologia misturada com um monte de paganismo, com gnosticismo, com idolatria, com crendices, com coisas pagãs. Está certo, a doutrina, o corpo teológico romano, não vou dizer completamente, porque tem muita coisa do catolicismo que é ponto pacífico, como Jesus, Salvador, a Trindade, etc. Mas, no geral, é uma teologia que precisa muito mais de conversão. Mas a nossa evangélica, em alguns pontos, também precisa ser convertida. Nós não temos problema com idolatria, nós não temos problema de adorar santo, nós não temos problema de adorar anjos, nós não temos problema com nada com isso. Mas nós temos outros problemas também. E que a gente tem que mudar. Entendeu? Segundo, é preciso converter a nossa eclesiologia. Nossa ideia de igreja é uma ideia muito paredal. Você chega para onde é a tua igreja? A minha igreja fica lá na rua tal. Não estou falando. O cara não está falando. O que é igreja? Porque concepção de igreja para nós é templo. Você reparou? Onde é a sua igreja? E agora eu pergunto, isso vai ser difícil, né? Agora, o mais correto é dizer assim, aonde é que vocês congregam? Não, a gente fala onde é a sua igreja. Então essa é a concepção que eu entendo de igreja. Você serve aonde? Hã? Você serve aonde? Não, mas quando você fala igreja, é parede, é quatro patas, é um prédio. Né? Que na verdade, a gente transfere para... Olha, você fala... Quando você está lá o Nilton está lá vamos falar agora lá do José Henrique, né? Quinta do Sol. Você chega lá e fala assim, ó, a nossa igreja está em festa. Tá certo, a igreja é o povo. Olha, nós temos que construir, olha aqui, ó, nós temos que reformar a igreja. Bom, qual igreja que você está falando? Isso é muito teologia ou de estrutura? Exatamente. Isso é sério lá em Araruna aconteceu isso ano passado. Foi um pastor novato para determinada igreja lá, e ele falou que vão fechar o altar por tantos meses para ficar consagrando. Fez isso? Na verdade, ele fechou o altar, disse que ninguém podia subir lá, que estava consagrando. O povo tinha sumido da igreja por isso. Mas a igreja, o povo não voltou depois da consagração do altar. E é complicado isso. Eu poderia falar mais coisas, mas eu não quero. Não, vamos lá. É preciso converter a visão social da igreja. Conversar, o que a igreja está pensando? Estamos terminando, pessoal. Quem está pensando? Esse Luiz. Ela tomou um remédio, você não viu? Vamos lá. Como pregar o evangelho do reino na nossa sociedade brasileira e assim influenciar? Primeiro, devemos pregar o evangelho com educação e clareza. Como é que a gente evangelizou a vida inteira, João? Eu tenho que destruir a religião do cara para apresentar a minha como a melhor. Isso é um grande erro aí. Não é verdade? Não é, Dote? Assim? Olha só, né? Você destrói a religião do cara, fala assim, você está indo para o inferno porque você é católico, ou porque você é budista, ou porque você é espírita, ou porque você... Então você destrói a religião do cara e diz, ó, na nossa igreja, isso não é evangelização. Você sabe o que o catolicismo fez na história? O catolicismo fez na história o quê? O catolicismo, quando ele se institucionalizou em 380, no concílio de Constantinopla, com Teodósio, ali a igreja católica ela se institucionaliza, ela nasce ali em 381 na verdade. Então o que ela faz? Ela manda missionários para todos os rincões da Europa. E o que ela faz
com esses missionários em todos os rincões da Europa? Evangelizar? Não, eles foram cristianizar. O que é cristianizar? É transformar aqueles povos em católicos. Foi a mesma coisa quando o primeiro padre chegou no Brasil em 1500. Ele veio transformar os índios em católicos. Eles vieram ensinar como ser católico. Catequizar. O catequismo. É a mesma questão lá do Robson Crusoe, lembra? O que ele fez com sexta-feira? O índio amigo dele quis transformá-lo num cristão religioso. Então, o que o catolicismo fez por séculos a fio? Cristianizou os pagãos. O que é cristianizar? É levar a fé católica, não necessariamente o quê? O reino de Deus. O cara só. Então nós vamos falar, mas e a minha igreja? O que vocês vão? Primeiro nós temos que falar sobre sua vida com Deus. Como é que é a sua vida com Deus? Mas olha, eu tenho um problema lá na minha igreja. Bom, agora vamos abrir a Bíblia e vamos ver o que a sua igreja ou o que o seu grupo religioso pensa. Vamos ver o que a Bíblia diz. Olha, isso aqui realmente a Bíblia não. Entende? Mas nós temos que fazer isso com educação e clareza. Nós temos que apresentar o reino de Deus para as pessoas com educação e clareza. Segundo, olha o Nildo aqui. Devemos ter um testemunho pessoal com consistência e fora dos tempos. Fora dos tempos. É fora dos tempos que a gente prega o Evangelho. É fora dos tempos que a gente vive o Evangelho. É nos relacionando. Está ouvindo? Na bicicleta. Olha a bicicleta aí, ó. Ide, não sei se é a pé. Isso. Pode ir de bike. Viu? Aquela frase do Rildo me marcou tão profundamente que eu me vi tão longe do ministério pastoral. Porque ele disse: eu reencontrei o ministério pastoral numa bike. Falei, estou perdido, que nem bicicleta eu tenho, cara. Estou indo pro inferno. Eu tô perdido. Ok. Vai de bike lá na igreja católica, farol. E tira foto perto da Tira a central. foto. Da Nossa Senhora. Olha lá, devemos ter aqui o que o Sidney falou, devemos ter uma penetração estrutural, ou seja, ter cristãos em toda a camada da sociedade, para que a sociedade conheça o Evangelho do Reino em cada estrutura. Nós temos que penetrar na sociedade, gente. A gente não tem que ficar pensando casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. Quando Jesus voltar, ele não vai querer saber se o pedreiro fez muito bem a obra. Você foi um mestre de obras, muito bem, construiu. Não! O Senhor vai cobrar o que ele fez para o Senhor. O que ele divulgou o Evangelho do Reino, como que ele foi pregando o Evangelho do Reino, que tipo de vida ele teve. É isso que Cristo vai cobrar de nós. Né? Agora, preste atenção. Vou fazer uma pergunta tola para vocês. Para nós cristãos, o que o trabalho, para que serve o nosso trabalho? Alguém vai dizer modo de sobrevivência? Não. Nosso trabalho, a profissão que nós exercemos é plataforma para pregar o Evangelho do Reino. E de brinde a gente ganha salário. Percebe? O cara é motorista, ótimo. O volante dele é o púlpito que ele prega. E de brinde ele ganha o salário. Está mal pregado o Evangelho. Está mal pregado.